Oi, bom dia. Bom dia, Camila. Obrigada aí pelas boas-vindas. Quero agradecer, começar agradecendo aqui ao convite da Jack Copland por estar aqui nesse momento, por poder dividir um pouco do que a gente tem feito. Quero também agradecer ao GIF pela organização e por trazer tantos parceiros importantes para esse diálogo que é premente. A gente precisa, de fato, falar sobre filantropia negra. E também aos meus colegas que hoje a gente vai estar dialogando junto aqui, a Adriana Barbosa. Quero também agradecer já ao Giba, ao Gilberto Costa, né, do JP Morgan, ao Atila, a Neca, a Inês. Acho que a gente vai ter uma manhã aqui bem animada e importante para conversar sobre esse tema de hoje. Então, tô me sentindo muito honrada com esse momento e espero de verdade, com muita humildade, poder compartilhar tudo que eu estou sentindo e, e essa jornada, né, da população negra na perspectiva de compartilhar o seu melhor, né, de compartilhar, de doar solidariedade, de doar nosso afeto, de construir redes. Então, muito obrigada de coração pela oportunidade de estar aqui hoje e dividir um pouquinho. Então eu começo falando, né, que séculos de diáspora, a primeira década do Fundo Baobá, a gente está completando 10 anos, se passaram. E esse momento, ele converge num momento da nossa sociedade que a gente consegue ter nitidez que o que nos conecta é a nossa capacidade de estendermos as mãos uns para os outros. Essa é a nossa melhor estratégia de resistência e resiliência. Como nossa ancestralidade nos ensinou, todos têm algo a contribuir para o coletivo. E coletivo é a palavra, né? Acho que é essa a palavra que melhor nos representa. Pode ser desde uma oração ao benzimento, como da nossa tradição, como dos nossos pretos velhos. Temos, inclusive, inúmeros exemplos de militantes que doam e doaram toda uma vida ao ativismo, dedicado ao combate ao racismo, engajados em uma sociedade mais justa, mais equânime. Então, eu começo aqui agradecendo aos que vieram antes e que dedicaram toda a sua energia à construção desse momento que a gente está vivendo hoje, né? Ao protagonismo dos que lutaram, desde o momento do nosso país, em termos de Brasil colônia, e para falar disso eu quero trazer um pouco da relação com as Irmandades Negras. Então, a gente, né, olha o tempo que se passou, desde que nós vivíamos numa monarquia até a república, né? Anos, séculos se passaram, e a gente passou por regimes que nos trouxeram, vivemos ditadura, estamos numa democracia com retrocessos e progressos, e ainda assim a gente segue numa persistente sociedade que acumula desigualdades raciais. Então, quando a gente olha o Brasil, um país tão rico, potente, né, entre os 10 países mais ricos do mundo, a gente segue sendo um país absolutamente desigual. E essa desigualdade, ela está latente de uma maneira desproporcional no que diz respeito à população negra. E para isso a gente precisa olhar, né, que mesmo mediante séculos de opressão e preconceito, a gente carrega no nosso DNA esse desejo de luta, de resistência, e mais do que nunca, né, as palavras que ganharam visibilidade através da escrita da fala da Jurema Werneck, que é Os Nossos Passos Vêm de Longe, é muito real, é muito verdade, e nos representa de uma maneira absoluta. E quando a gente começa, então, a trazer essa recordação, a resgatar a nossa memória do que foi o protagonismo das Irmandades Negras no Brasil, no que diz respeito à construção de estratégias de solidariedade, para que, num momento de tanta hostilidade, de tanto sofrimento,
né, numa sociedade escravocrata, pessoas negras pudessem se reunir na perspectiva de celebrar a vida, de congregar, então de doar carinho, de doar afeto, de doar amor, mas sim também doar recursos financeiros que pudessem contribuir para a construção de poupança que fosse utilizada para a compra de alforria, né, para a libertação de pessoas escravizadas. Então, a gente, olhando para isso, a gente consegue ter nitidez de como que a população negra sempre se organizou de uma maneira solidária para construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva e também baseada na resistência. Então, a gente aqui pode ter essa nitidez, né, ao resgatar o como que as irmandades se organizavam, né, em termos de organização, de gênero, de governança, de tomada de decisão, sempre foram espaços muito inclusivos, onde as mulheres assumiam processos de liderança, e esses espaços eram espaços de cura, de doação, de troca, de ressignificação daquele momento de sociedade, de como desenhar os próximos passos, de como o processo em conjunto e conexão daquelas pessoas que estavam vivendo nas piores condições possíveis, em termos de humanidade, mostravam a sua potência de se ressignificar e ter uma visão na perspectiva de construir uma sociedade melhor, mais justa. Um dos exemplos, e que eu queria trazer, porque eu acho que é muito marcante, muito significativo, existe e resiste até hoje, é a Sociedade Protetora dos Desvalidos. É uma organização baiana, está prestes a completar 200 anos nessa perspectiva de um trabalho responsável por criar resistência, mas também o trabalho precursor do nosso famoso crowdfunding, né? Essa prática já era uma prática das populações negras há mais de 200 anos. Então, acho que isso diz muito da nossa capacidade de organização para a produção de uma sociedade mais solidária, com estratégias de resistência, de resiliência, que pudesse alcançar e ocupar espaços que estavam demandando, ainda abandonados pelo Estado, e fortalecendo a nossa identidade, fortalecendo as demandas advindas da população negra. E quando a gente olha para esse histórico todo e conecta com o Fundo Baobá, essas semelhanças de como que a gente nasce, por que a gente existe, está no nosso DNA, está na nossa raiz, né? O Baobá, ele nasce e a sua essência é pensar e desenvolver estratégias para que seja uma organização fortalecida, com capacidade de arrecadação e doação para o desenvolvimento e fortalecimento de organizações e lideranças negras, porque na nossa missão está promover a equidade racial, contribuir para a promoção da equidade racial, e a gente tem nitidez que esse é um trabalho em conjunto, que esse é um trabalho de toda uma sociedade, né? É um trabalho que vai envolver lideranças, vai envolver as organizações do movimento social negro, vai envolver as empresas, precisa envolver o Estado. Então, assim, todos somos convocados a participar desse processo de promoção de equidade racial. Só para compartilhar um pouco em termos de volume, de números, né? Eu falei que a gente está celebrando de uma maneira muito feliz os nossos 10 anos, e nesse período de 10 anos, na soma desses 10 anos, a gente já investiu diretamente no campo, doando para organizações de lideranças negras, mais de 12 milhões de reais. E só o ano passado, dentro do contexto da Covid, onde toda a sociedade, né, teve muita nitidez dos impactos do racismo, quem eram os grupos mais afetados por esse contexto, e da necessidade de produzir soluções emergenciais, mas também começar a planejar soluções estruturantes, né, para a nossa sociedade. Mas
Só nesse momento, a gente trabalhou com 6 editais e conseguimos apoiar mais 621 organizações. Então, para a gente, acho que é muito... É um motivo de muita felicidade conseguir atuar num contexto tão desafiador, mas atendendo a nossa população negra. E dentro desse modelo, né, de trabalho, a gente pôde investir em organizações que também contribuíram com as suas comunidades. Então, de novo, sobre como as organizações e lideranças negras trabalham, produzindo, celebrando a vida e contribuindo para a resistência da nossa existência. Então, a gente trabalhou com organizações que, por exemplo, eu vou trazer uma aqui, a Quilombolas em Busca de Empreender. Então, eram organizações que, a partir da doação recebida, elas contribuíram para o desenvolvimento daquela comunidade através da compra de insumos para a melhoria das condições de vida e garantir a possibilidade de desenvolvimento daquela comunidade, uma comunidade que fica no Maranhão e Santa Helena, uma comunidade quilombola do Bacuri. A gente também teve casos de organizações que receberam a doação para garantir a compra de alimentos, de produtos de higiene, de compartilhamento das informações de maneira correta, as informações verdadeiras, para que a possibilidade de cuidado, prevenção, pudesse ser estendida a todos. E aí, nessa toada de celebrar, né, nesse encantamento que as boas ações causam, né, nos traz e nos afeta, acho que tem uma coisa muito boa aqui, né, a gente está falando dos 10 anos de celebração do Black Philanthropy Month e 10 anos de Fundo Baobá, e eu achei essa coincidência incrível. E quando comecei com a equipe aqui, a gente se organizar para esse diálogo, a gente buscou um pouco da história, né, e a gente percebeu que as duas organizações, elas nasceram no ano que marcava a década dos povos ascendentes africanos, né, então, nesse momento, a gente olha que foram duas organizações que foram inauguradas, lançadas, iniciadas para informar a necessidade de doar para a promoção da equidade racial, de doar para pessoas negras, mas trazendo inspiração, entendendo a importância de investir em pessoas, em organizações negras, né, a Jack iniciando esse movimento global, a gente aqui com foco no território brasileiro, isso é muito emblemático para mim, mas ainda quando eu olho o Brasil, né, a gente sabe que a nossa cultura de doação tem particularidades, né? A nossa cultura de doação, ela ainda tem, eu acho que, espaços para desenvolver no tocante à doação para a justiça social, né? Ela avança de uma maneira muito lenta. Então, eu acho que é importante a gente pensar na perspectiva de conseguir organizar cada vez mais o nosso contexto, as organizações que estão na filantropia, as pessoas, cada indivíduo, para que mais recursos sejam mobilizados e possam alcançar as organizações que estão liderando a promoção da equidade racial no campo, com esse olhar muito conectado, né, com a realidade. E é um desafio, e é fundamental, e quando a gente olha para o Brasil, num país onde a gente tem 56% da população, então, a gente é a maioria da população negra, num país que sofre com os efeitos do racismo estrutural, que se apresenta no nosso dia a dia, né, de uma maneira tão dinâmica, tão devastadora, tão visceral ao mesmo tempo para a gente que está no dia a dia lidando com tudo isso. E eu fiquei aqui refletindo, né, como é que a gente pode fazer de uma maneira cada vez mais atualizada, né, as conexões do que é o papel do investimento social privado, olhando para as propostas, né, que são apresentadas como os compromissos do The Wise Fund, né, que é a organização promotora do Black Philanthropy Month, e pensei em algo para dividir. Então, eu acho que sim, necessário investir no desenvolvimento de organizações negras para a promoção de melhoria
de melhorias estruturais e melhorias coletivas, né? De novo, a gente precisa sempre pensar na perspectiva coletiva. Investimentos estruturantes de médio e longo prazo são fundamentais para a construção de capacidade nas organizações e das pessoas também, né? Para a gente desenvolver e consolidar talentos. Acreditar e investir nas mudanças que vêm do campo, ouvir o campo. As organizações do movimento negro, elas sabem o que precisam e como precisam, então tem um espaço para uma escuta ativa e construir as soluções a partir das orientações e das demandas que estão sendo apresentadas pelas organizações, que estão lidando com as demandas mais prementes do nosso direito à vida com dignidade, até pensar a mais alta tecnologia e os empreendedores. Então, conseguir olhar de A a Z e co-construir os caminhos em parceria. Outra coisa que eu acho que é fundamental, né, eu comecei aqui hoje com esse diálogo trazendo a temática das irmandades, que é valorizar a nossa memória e investir no reconhecimento dessa memória, investir nos nossos saberes ancestrais, na nossa riqueza cultural, né, entendendo que esse espaço de protagonismo também precisa ser da população negra, né? Cuidar muito bem desses processos e construir parcerias que sejam parcerias justas e que permitam às pessoas que estão na linha de frente, na liderança dessas organizações, no campo, no dia a dia, ter a possibilidade do bem viver, né? Algo que a gente tanto deseja, mas que muitas vezes parece tão distante, né? As nossas lutas, elas são tão viscerais. A gente está lidando com genocídio, a gente está lidando com a fome, a gente está lidando com o desemprego, a gente está lidando com muitos desafios. E pensar no viver com dignidade é algo fundamental. A gente quer ter a possibilidade de viver de maneira plena. E para isso a gente precisa de parceiros que investam com intencionalidade, né? Que trabalhem numa perspectiva de mudança sistêmica, e que essa mudança sistêmica, ela tenha como base das desigualdades que o racismo que permeia a base dessas desigualdades. Se a gente não olhar para isso, a gente vai seguir, infelizmente, talvez, por uma longa jornada ainda de desigualdades históricas. Então, acho que o convite aqui é que a gente tenha cada vez mais promotores, né, dessa temática, mas em convergência com organizações do movimento negro, assumindo esse protagonismo, né? Nós temos todos os saberes e capacidade de atuar para construir os novos passos das nossas histórias, né? Então, a gente é potente, a gente é resiliente, mas mais do que isso, a gente é regenerativo. Então, todas essas nossas estratégias, né, de continuar vivendo, diz muito sobre a população negra e sobre as nossas estratégias de cuidado, de solidariedade, de doação, do carinho, da reza, do cuidado, né? Agora, na pandemia, a gente viu as pessoas mais simples doando ali para as suas comunidades, até pensar nas estratégias que envolvem o capital, que a gente também doa, a gente doa nas nossas comunidades religiosas. Então, acho que a gente precisa também pensar as ferramentas para que a gente encontre as formas de mensurar apropriadamente também esse nosso protagonismo, né? Somos a maior parte da população, então é fundamental ter capacidade de encontrar essas saídas, né? E aí, eu acho que a gente tem que fazer isso juntos, né? Acho que o convite aqui é que a gente vai transformar e vai mudar a sociedade de acordo com a nossa capacidade de se transformar e de se pensar em conjunto, né? E de pensar que essa conexão, ela não se dá por um indivíduo extraordinário, ela se dá por um conjunto de pessoas extraordinárias, desejosas de mudar a sociedade com o coração aberto para a construção de algo fantástico, e com uma absoluta certeza de que do jeito que está não dá para seguir, né? Então, que a gente tenha capacidade de doar de verdade tudo o que a gente tem de melhor, né? O verbo doar, ele vem
ele vem com essa perspectiva, né, que a maioria das pessoas podem ceder dinheiro. É dinheiro também, mas não é apenas dinheiro, né? Então, que a gente, como as irmandades nos ensinaram, que a gente tenha a capacidade de pensar na doação da maneira mais incrível e ampla possível, que a gente possa doar vida, né? Era isso que as irmandades faziam, elas se organizavam para doar a carta de alforria, para comprar a liberdade. O que é mais necessário do que poder viver em liberdade, viver de forma digna, poder sair na rua e não ter receio de ser vítima de mais uma violência. Então, que a gente tenha de verdade a possibilidade de seguir juntos, que a gente tenha condições como sociedade de construir uma nova história, uma história potente, uma história de conexão, uma história de múltiplos atores, para que, de fato, essa nossa tão desejada promoção da equidade, ela aconteça de uma maneira justa e que a gente tenha condição de ver uma sociedade onde a promoção da equidade racial ela é para todos, a justiça social é para todos e não apenas para alguns. Eu acredito nisso, eu acordo todos os dias pensando nisso, eu trabalho feito uma pessoa enlouquecida, porque essa é a minha fé, e eu espero de verdade que eu possa hoje também tocar os corações de vocês, para que da forma que você puder, que você doe, e se envolva, e se engaje, e permita que o seu melhor aflore na perspectiva de uma sociedade mais conectada, onde as pessoas negras sigam vivendo e vivendo plenamente, vivendo com dignidade. É isso que a gente quer e é por isso que eu tô aqui hoje. Obrigada, gente.